bem-vindo você que passa a nos acompanhar agora da sua casa. Que bom que você pôde abrir a porta da sua casa para que pudéssemos compartilhar esse tempo. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que está em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Nós vamos ler juntos essa porção da palavra. Vamos lá? Diz assim o texto, você pode ler comigo? Se vocês estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se vocês estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Tem uma outra versão que diz: se vocês estiverem dispostos a me obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Comerão os melhores frutos dessa terra. Tema dessa noite: o melhor dessa terra. Essa mensagem que lemos de Isaías capítulo 1 foi dado pelo próprio Deus ao povo de Judá. Quando Isaías profetizou na direção do povo de Judá, especificamente a cidade de Jerusalém, o povo estava debaixo de rebeldia. O capítulo 1 de Isaías descreve o jeito que o povo estava. Se você acompanhar comigo na sua Bíblia, você pode inclusive agora abri-la ou acessá-la se você puder. Nós vamos destacar alguns versículos aqui sobre o estado que estava o povo de Israel no momento em que Isaías profetizou. Deus descreveu o povo naquele momento como filhos, versículo 3 do capítulo 1, filhos que foi criado por Ele, mas que se rebelaram contra Ele. No versículo 3, o próprio Deus diz que o boi conhece o seu dono, o jumento reconhece o seu cuidador, mas Israel não conhece o seu Senhor. O capítulo vai falando sobre uma nação que estava debaixo da desobediência, estava machucada. Israel nesse momento estava como uma terra em ruínas. O versículo 8 diz que a bela Sião estava abandonada. Depois de descrever essa calamidade que marca o povo, Deus começou a falar sobre o que levou o povo a viver tal estado. Eu vou abaixar isso aqui para não ser adubo para o inimigo, tá bom? Eu vou fechar. O diabo fica se aproveitando, está amarrado. Depois que Deus descreve o estado do povo, Ele começa a falar sobre o que levou o povo a estar diante daquele estado. Deus começa a falar sobre o jeito que o povo oferecia sacrifícios. No versículo 11 do primeiro capítulo, você pode acompanhar comigo se você quiser, diz, Deus dizendo: eu estou farto de holocaustos de carneiros. Ele chegou inclusive a questionar o alvoroço que o povo fazia no pátio da adoração. Perceba que Deus ele descreve o estado da nação e ele começa a pontuar as causas que levou a nação a viver o que estava vivendo. Deus questiona no versículo 13 do capítulo 1 as ofertas inúteis. O povo ofertava coisas que no padrão de Deus eram inúteis. Deus começou a questionar
no finalzinho do versículo 3, a forma que o povo fazia as reuniões sagradas. O povo começou a banalizar. O povo começou a desconsiderar a reverência diante do próprio Deus. Deus afirmou que não olharia, no versículo 15, mais para o clamor do povo. Deus disse que o povo poderia orar, e orar muito, mas ele não ouviria. Imagine só como que o povo ouviu Deus falar através da boca de Isaías. De repente o profeta se levanta e começa a falar para o povo: olha, Deus está me ordenando a dizer a vocês, não adianta clamar mais, não adianta orar, e vocês podem orar muito, vocês podem orar de joelhos, vocês podem orar de madrugada, vocês podem orar do jeito que vocês quiserem, Deus não vai ouvir mais. Ele está mandando eu falar isso para vocês. Deus diz no versículo 16: lavem-se e limpem-se, removam seus pecados e parem de fazer o mal, busquem a justiça, ajudem os oprimidos e defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Interessante, o versículo 1 fala de uma Jerusalém e de uma Judá destruída, em ruínas, e também pontua todas as causas que levaram a nação de Deus a amargar tal situação. Depois de descrever a situação do povo, no versículo 18, Deus chama o povo e diz, abre aspas, olha só como Deus é um Deus compassivo e misericordioso. O texto diz que Deus olhou para o povo através do profeta e disse: vamos resolver esse assunto. Vamos resolver esse assunto. É muito claro aqui que a dificuldade do povo não dependia apenas da ação de Deus. Embora Deus pode todas as coisas, Deus ele compartilha a resolução das coisas que envolvem a humanidade, sempre com a humanidade. Embora, diz o Senhor, seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve, diz o texto. Escarlate é um vermelho muito forte, que contrasta muito com o branco. Então, quando o texto fala pecado como escarlate, ele está dizendo que a impureza, a sujeira era muito forte, estava muito distante do branco neve. E aí no versículo 19, é o texto que nós lemos juntos, Deus diz: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida ou terão o melhor da terra. Todos entendemos até aqui? Andrei, se você quiser tirar só um pouquinho, por favor, para parar esse barulho, obrigado. A partir dessa introdução, nós entendemos que existem duas coisas que marcam a bênção do Senhor sobre o seu povo. Primeira coisa, longevidade de vida. Quando, à luz da experiência do povo de Judá, descrita em Isaías 1, avaliamos o contexto da história do povo de Deus antes de Cristo, nós descobrimos que a longevidade de vida era uma marca de que a bênção de Deus estava sobre o povo. A segunda marca, que é muito clara na vida do povo de Deus antes de Cristo, é que a qualidade de vida do povo revelava se a mão de Deus, a mão de bênção de Deus estava sobre o povo ou não. Então, se a vida estivesse ruim, conturbada, difícil, ameaçada, significava que a mão de Deus não estava sobre o povo. É como se, por causa do pecado, Deus removia sua mão sobre o povo ou do povo, e imediatamente o povo começava a ter a sua vida descarrilhada.
se perdia, é como um vagão de trem que se descarrilha, sai da direção, perde a referência e se arrebenta. Portanto, a bênção de Deus ela é revelada na longevidade da vida, viver muito e uma vida de qualidade. Ou seja, quando Jesus ele vem inaugurar uma nova aliança, ele sustenta a lei, ele parte da lei, ele apenas com o seu próprio sacrifício aperfeiçoa a lei. Jesus não vem anular aquilo que Deus havia construído até então. Deus não vem difundir coisas diferentes das oferecidas por Deus ao povo dele, antes de Cristo vir ao mundo. Há apenas um plano, e Jesus ali é continuidade daquilo que Deus começou a fazer com o pai da fé, chamado Abraão, em resgate de um plano que não deu certo por causa da humanidade, quando se envolve com o pecado na criação. Dentre alguns princípios difundidos por Deus no Antigo Testamento, está uma vida abençoada a partir da obediência do povo. A obra de Cristo não anula esse princípio. Queridos irmãos e irmãs, a obra de Cristo não anula a bênção da vida no mundo a partir da obediência. Pensem comigo o seguinte: a salvação eterna que Cristo nos oferece não tem nada a ver com o que a gente faz no mundo. Você sabia disso? A Bíblia diz em Efésios 2 que a salvação é obra de Cristo. Vocês são salvos por meio da graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, única e exclusivamente dom de Deus. O fato de Jesus nos salvar gratuitamente não anula a bênção que acompanha o seu povo salvo a partir do princípio da obediência. Isso aqui é teologia, é muito importante aprendermos isso. Deus nos salva. Nós estávamos, conforme diz Paulo aos Efésios, mortos em nossos delitos e pecados. O morto não pode fazer nada, porque se ele fizer, é assustador. O morto não faz nada. Espiritualmente estávamos mortos, e aí Deus nos chamou do nosso túmulo espiritual. Passamos a viver. Ele soprou vida em nós. Nós nascemos de novo, segundo João capítulo 3. Nós nascemos, por quê? Porque nós não tínhamos vida. Quando Jesus ele nos redime por sua obra na cruz, nós passamos a acessar a possibilidade de vivermos o melhor da vida, o melhor do mundo, a partir da obediência. O pano de fundo do povo de Deus antes de Cristo é o mesmo pano de fundo do povo de Deus depois de Cristo. Qual é o pano de fundo? Amar a Deus sobre todas as coisas e cuidar do próximo. Você reparou que o texto que nós lemos, nós encontramos Deus falando que o povo precisava buscar a justiça. Está no versículo 17 que nós lemos. O povo precisava cuidar dos oprimidos, o povo precisava defender a causa dos órfãos e lutar pelos direitos das viúvas. Perceba que é o mesmo pano de fundo de Jesus, como o próprio Deus encarnado. É amar a Deus sobre todas as coisas e dar a sua vida ao próximo. Tiago, o apóstolo, diz no primeiro capítulo do seu livro que a religião pura e verdadeira que Deus olha, que Deus considera, é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas e de suas dificuldades. Isso quer dizer que o ponto central que difere o Antigo Testamento, povo de Deus antes de Cristo, do Novo Testamento, povo de Deus depois de Cristo, é a maneira que Deus redime o seu povo.
No Antigo Testamento era por ação sacrificial do próprio povo. O povo ia lá e sacrificava animais, segundo o padrão da lei, descrito no livro de Levítico, quarto livro da Bíblia, para alcançar remissão pelos pecados. No Novo Testamento, o próprio Deus deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo, conforme diz Filipenses 2, desceu no mundo e se tornou o próprio sacrifício. O ponto que difere os dois testamentos é a forma de Deus salvar o homem. Mas e quanto à vida aqui no mundo? Mesma coisa. Enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, como devemos entender o melhor dessa terra? Se esse melhor não era apenas para o povo do Antigo Testamento, como devemos entender isso hoje, nos dias atuais? A resposta para o povo de Deus alcançar o melhor dessa terra, hoje, tanto na experiência atual quanto na experiência antiga, antes de Cristo, fundamenta-se na base da obediência a Deus. É obedecer a Deus. Quando você pensa, uma pergunta aqui, uma enquete rápida, quando você pensa em longevidade e qualidade de vida, o que vem em sua mente? Alguém poderia ajudar aqui a dinâmica da mensagem, respondendo? Quando você pensa em qualidade de vida e longevidade, o que vem em sua mente? Atividade física. Dinheiro? Alguém mais pensou em dinheiro? Gente, nós somos o Deus. Alimentação dobrado? Saudável. Alimentação. Se fosse alimentação dobrada. Pessoal, nós pensamos em dinheiro. Quando pensamos em qualidade de vida, a Elô falou aqui, cuidar da saúde física, né? Fazer atividade física, comer saudavelmente, fazer os exames corretos, acompanhar todos os hormônios, ou a reação deles, as vitaminas. Perceba que, de vez em quando, fazer uma boa viagem com a família para escoar o estresse, morar numa casa boa. Perceba que a longevidade e a qualidade de vida, ela passa pelo viés do dinheiro. Vamos conversar mais sobre isso. Na época do Antigo Testamento, a forma de prosperidade estava muito ligada à lavoura. Quem vivia bem e com qualidade é quem tinha muita lavoura e bastante animal no pasto. Ele era bem. Esse tinha qualidade de vida, esse vivia muito tempo. Por quê? Porque a prosperidade no Antigo Testamento estava muito ligada a isso. E eu lhes pergunto, quem de nós aqui tem fazenda, colheita, milho, soja e algumas cabeças de gado no pasto? Hoje vivemos dias diferentes. Talvez você pode até comprar alguns bois com o recurso que você tem, alguns carneiros, ou talvez algumas galinhas. Mas a forma é diferente. Hoje vivemos num tempo em que a maioria de nós não é composta por fazendeiros, né? Por pecuaristas. Vivemos numa era industrial, né? Vivemos num regime capitalista. O que nós temos é recurso financeiro, dinheiro. Então a nossa riqueza, logo, o nosso sustento, a nossa longevidade, e aqui eu quero deixar bem claro que nós não temos
arbitragem sobre a vida, não podemos garantir que vamos chegar aos 95 anos. Eu estou falando sobre qualidade de vida e sobre fazermos o melhor para vivermos bastante. A qualidade de vida que nós podemos alcançar, ela sempre vai passar pelo viés do dinheiro, porque é o momento que nós vivemos na história, porque é o formato de vida que nós carregamos. Na época de Isaías, a bênção do Senhor estava presente, ou não, na prosperidade agrícola do povo. Porque a bênção do Senhor, ela está vinculada à estrutura de vida do povo. Hoje, a bênção do Senhor, quando pensamos no melhor da terra, ela passa pelo dinheiro. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, eu não estou falando sobre salvação aqui. A salvação é obra de Jesus. Mais uma vez eu quero reiterar que eu não estou falando sobre a nossa missão. A nossa missão é cuidar dos desprovidos. Está todo mundo entendido nessa parte? Não é sobre salvação, não é sobre penitência, não é sobre o favor de Deus, não é sobre missão. Nós estamos conversando hoje sobre o melhor da terra. Tudo bem? E não passa pelos contornos do Antigo Testamento, porque nós vivemos numa época diferente. Isso passa por onde então? Pelo dinheiro. Tudo que a gente faz é permeado pelo dinheiro. Nesse momento estou falando sobre obedecer a Deus para que vivamos o melhor da terra. E para falarmos dessa terra, nós temos que falar do dinheiro. Jesus falou muito sobre o dinheiro. Das 38 parábolas que Jesus contou, 16 tratam de forma direta sobre dinheiro e sobre como cuidar das posses. Sabia? Anote isso aí, é curiosidade interessante. Quase a metade. Outra curiosidade, há na Bíblia 500 versículos sobre oração. Menos de 500 versículos falam sobre fé. Sabe quantos versículos falam sobre dinheiro? 2.350. Falar sobre dinheiro no Novo Testamento é falar sobre algo muito sério para Deus. Não foi sem razão que o diabo, quando ele foi tentar a Cristo, lá em Mateus capítulo 4, logo de cara, ele ofereceu dinheiro a Cristo. Deus trata com muita seriedade o dinheiro, porque o dinheiro, ele determina a qualidade da vida no mundo. E Deus, ele está bem interessado na qualidade de vida do seu povo. Uma família que entra em dificuldade financeira, ela está se sujeitando a um desequilíbrio integral, mesmo vivendo a graça redentora de Jesus Cristo. É possível uma família ter paz, vivendo ou sobrevivendo dentro de uma casa que está ameaçada? Eu lhes pergunto. É contraditório pensarmos no Cristo que outorga a paz, no príncipe da paz, segundo Isaías, capítulo 9. É contraditório pensarmos nesse Deus que é o Deus da grandiosidade, da abundância, da prosperidade, num contexto de uma família que está sendo ameaçada em suas necessidades mais prementes, mais urgentes. A má gestão do dinheiro ameaça a sobrevivência e, consequentemente, afeta a qualidade da vida. Para concluir, pensando no dinheiro, eu quero deixar apenas 2 orientações à luz da palavra do Senhor sobre o dinheiro. E nós vamos terminar pensando sobre o melhor da terra. Todo mundo entendeu até aqui? Então vamos lá.
Primeira coisa, anotem aí. Sobre o dinheiro. Porque eu não sei vocês, mas eu quero viver melhor na terra. Amém? Nós queremos. Por quê? Porque isso está no enredo do plano de Deus, revelado em sua palavra. Primeira coisa, sobre o melhor da terra, seja responsável com a sua gestão financeira. Tudo o que Deus dá a você não é seu, é dele. Você e eu temos a função de cuidar daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Novidade para alguém isso? O que você tem não é seu, é de Deus. Você não é dono daquilo que você tem. Tem coragem de falar isso para a pessoa que está ao teu lado? Tem? Então fala aí. Você não é dono daquilo que você tem. As esposas, aproveitem esse momento para falar para os esposos. Tudo o que é seu, ou tudo que está em tuas mãos, não é seu. Você é administrador daquilo que você tem, não o dono. Isso aqui muda muito a nossa caminhada no mundo. Olha o que eu estou dizendo, isso muda a nossa caminhada no mundo. O que eu tenho não é meu, o que eu tenho é de Deus. Eu estou cuidando daquilo que é de Deus. Você não tem impressão que às vezes nós vivemos a fé, o evangelho, durante 1, 2, 5, 20 anos, e parece que a gente não entendeu direito isso? O que eu tenho não é meu, é de Deus. Alguém tem o dia de amanhã aqui, só para saber? O dia de amanhã é seu? É nada. Essa noite é sua? É nada. Nós podemos não tê-la. Me lembro, acho que foi em 2017 que aquele caminhão invadiu aqui. Os irmãos lembram? A gente terminou o culto, todo mundo feliz aqui na calçada, as crianças para lá, crianças para cá. Hoje tem homens daquela época que eram crianças. Aquele monte de gente, aquela coisa tomada pela alegria, um culto maravilhoso, a igreja cheia. Instantes depois que terminamos o culto, estávamos ali cumprimentando as pessoas, um caminhão, ele perde a direção na rodovia e ele invade a marginal e arrebenta. Ele deu perda total em alguns carros aqui. E por questão de metros, porque ele parou nessa árvore aqui da esquina, ele poderia ter entrado aqui. Imagina só o que não poderia ter acontecido. Nós não temos o dia, porque a gente não sabe se a gente tem a noite. Como nós teremos controle do que nós temos em mãos? Não é nós. Essa consciência, ela precisa borbulhar em nossa vida todos os dias. Se tem alguma coisa diante de mim, se eu recebo alguma coisa de Deus, isso não é meu, isso tem dono. Seja talento, o trabalho, a energia, o emprego, a empresa, a família, a roupa, o telefone, tudo que você tem, Deus dá a você. Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz que nós queremos, ou que nós precisamos ser despenseiros de Deus e sermos achados por Ele fiéis. Há várias traduções para essa palavra de despenseiro, né? Pode ser entendido como um encarregado, administrador, servo e por aí vai. Sabemos a nossa posição no cenário da criação é fundamental para acessarmos o melhor da terra. O nosso papel é cuidar bem daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Não importa a quantidade. Lembram da parábola dos talentos? Não importa se é um talento, se são 2, 3, 5, não importa. O nosso papel é cuidar do que Deus nos tem dado com planejamento sério, com disciplina, com responsabilidade. O desorganizado
o impulsivo, que vive com a mente medíocre, se descredencia a viver o melhor dessa terra. A pessoa que está toda amaranhada, toda envolvida, presa na sua própria realidade escassa, de descontrole, ela não entra na fila para viver o melhor da terra, segundo o plano de Deus. Ela não entra. Mas ela não vai estar com o Senhor por toda a eternidade? Sim, porque isso não depende dela. Porque ninguém vai entrar no gozo celestial por obras próprias. A nossa conversa fala sobre o melhor da terra e não do céu. Porque no céu é outra coisa. Como diz o meu professor de homilética da faculdade, aquilo que temos de mais valioso aqui no mundo, no céu, é asfalto. E aí um dia ele falou isso, a gente ficou pensando, conversávamos nos corredores da faculdade, mas o que o professor Marcelo quis falar sobre isso? Aquilo que é mais valioso no céu, aquilo que é mais valioso na terra, no céu, é asfalto. E aí lembramos aquele texto que nós vamos andar em ruas de ouro. Não é sobre o céu a conversa, é sobre a terra. E aquele que está em Cristo recebe gratuitamente a salvação, mas se ele não for responsável com sua gestão, ele não vai viver o melhor da terra. E a segunda coisa, para terminar, que eu quero deixar para o meu coração e para o seu, é que nós precisamos aprender a priorizar o que é prioridade para Deus. Primeira coisa, então, sermos responsáveis com a nossa gestão. E a segunda coisa, priorizarmos aquilo que é prioridade para Deus. Deus tem um plano. Você pode dizer o mais forte que você puder para si mesmo: Deus tem um plano. Vamos lá? Deus tem um plano. Esse plano tem 2 pilares, ao menos 2 pilares. O primeiro deles: Deus tem um plano para nós, que tem em seu primeiro referencial a necessidade de cuidarmos da nossa família da melhor maneira possível. Priorizar o que é prioridade para Deus, em primeiro lugar, significa cuidar bem da nossa família. Quando Paulo orienta o jovem pastor Timóteo sobre o ministério espiritual, o ministério vocacional, ele prioriza a família, para depois falar sobre o mistério, ou o ministério. O texto diz em 1 Timóteo 3,5, que antes de Timóteo cuidar das coisas de Deus, ele deveria cuidar bem da sua própria família. Priorizar Deus na gestão do dinheiro é primeiro cuidar com esmero, com aplicação, com capricho da sua própria família. Porque aquele que não cuida bem da sua própria família, segundo o texto bíblico, nega a própria fé. Priorizar o que Deus prioriza, em primeiro lugar, é você cuidar bem da sua família. Tudo que a sua família precisa, você precisa dar o melhor para responder o que ela precisa. E a segunda coisa e última: cumpra o seu propósito no mundo. Primeira coisa, então, priorizar o que é prioridade para Deus é cuidar bem da sua família. E segunda coisa, priorizar o que é prioridade para Deus significa cumprir o seu propósito no mundo. Olha o que o texto de Isaías diz, versículo 17, já citei 2 vezes. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Jesus conhecemos a história do mestre, o maior defensor dos menos favorecidos.
Jesus defendia com veemência os que sofriam. A igreja primitiva organizou, logo no começo de sua história, ainda lá em Jerusalém, um grupo para cuidar dos que sofriam. Como é o caso, por exemplo, de Atos capítulo 6, quando a igreja em assembleia define homens para cuidar dos menos favorecidos. No caso específico, eram as viúvas gregas. Tanto Cristo como a sua igreja sempre foram consumidos por um impulso, por uma consciência e prática de que os menos favorecidos deveriam ser cuidados. A palavra de Tiago 1,27, já citei também hoje aqui, diz que a religião que Deus aceita, que Deus reconhece como pura e imaculada, é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Aqui tem um agravamento, porque é cuidar dos necessitados, não quando eles estão melhorzinhos, mas quando eles estão no ápice de suas dificuldades. Quando o outro não está bem, é lá que, segundo o texto, se revela a verdadeira religião. Para cumprirmos o propósito de Deus no mundo, Jesus então institui o que nós chamamos de igreja. A igreja é a revelação do cuidado de Deus no mundo. Diante de um mundo que se move pelo dinheiro, o dinheiro é importante para cumprirmos aquilo que Deus prioriza. E o veículo que o Espírito usa para tocar na vida do necessitado se chama igreja. Queridos, o melhor da terra, ele é oferecido para aqueles que são responsáveis com a sua gestão financeira. O melhor da terra é oferecido para aqueles que priorizam o que Deus prioriza. E em primeiro plano, devemos priorizar a nossa família. E em segundo plano, devemos priorizar o propósito que Deus tem para nós. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma lei para que o povo entregasse 10% de tudo aquilo que ele ganhava. Já ouviu falar nisso? Era a forma que Deus revelou o caminho para o povo cumprir o seu propósito. Ou seja, Deus separou para si, no Antigo Testamento, uma parte do recurso do povo. Estão entendendo isso? Deus revela a sua lei diante do povo e ele fala o seguinte para o povo: povo, estou com vocês e não abro mão. Eu serei de vocês o fiel guardião. Eu serei o escudo de vocês. Eu sou pastor e eu vou cuidar de vocês. Se for preciso, eu vou fazer a água sair da pedra. Eu vou abrir o mar se for preciso. Vocês vão receber churrasco do céu todo dia, caso vocês não tenham comida. Só que 10% que vocês fazem é meu. 10% que vocês produzem é meu. Tudo bem assim? Tudo bem. E aí se institui a lei cerimonial, que referia-se à entrega de 10% de tudo que a terra dava, dos animais, de todos os bens, tudo que vinha nas mãos do povo de Deus para mantê-los vivos, 10%, isso estava em contrato, homologado, estava registrado no cartório de Jerusalém. 10% era do Criador. Não importava se a pessoa era trabalhadora, se ela não devolvesse os 10% ao Senhor, ela era considerada uma ladra.
Deus foi tão taxativo que no Malaquias 3, versículo 8, o texto vai dizer que quem não entregava a 10ª parte era considerado por Deus como ladrão. Então a pessoa ela podia ser bonzinha, ela podia não roubar a comida do vizinho, gente boa. Não era de confusão, não ficava brigando nas esquinas, gente boa. Mas o texto diz que, independente do estado dela, se porventura ela pegasse o que era de Deus, ela era considerada uma ladrã. Deus considerava a 10ª parte dos recursos do seu povo como dele mesmo. Isso aqui é meu. Não é que Deus pedia o favor do povo a cada colheita, já era combinado. 10% não é seu, não mexa porque não lhe pertence. 10% é meu. Há um texto de Levítico 27:30 que diz: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor, diz o texto. Aí eu quero perguntar a vocês: quem disse que a partir de Cristo o povo de Deus não precisa mais se preocupar em identificar e santificar o que é do Senhor? Onde foi que o nosso carro se perdeu nessa viagem? Mas aí vem o liberal, porque no meio da igreja tem o grupo de liberais. Eles falam assim: mas hoje ele assiste uns vídeos no YouTube e pesquisa umas coisas na internet, assim, mas hoje nós não damos apenas 10%. Hoje nós damos 100% a Deus. Hoje o liberal não consegue entregar 10% e vai dar 100%. É contraditório. Isso é um discurso de quem fracassou em sua obediência a Deus. Eu não estou falando sobre salvação, eu estou falando sobre viver o melhor na terra. O povo de Deus precisa se atentar para o propósito de Deus no mundo. Deus quer alcançar o oprimido, o necessitado, através da obediência do seu povo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui com as portas abertas. Quando estamos com as portas abertas, nós proporcionamos um lugar onde Deus é anunciado, onde Deus liberta, onde Deus salva, onde Deus regenera. Estar com as portas abertas significa que nós estamos propagando ao mundo as boas novas de salvação. Nesse lugar nós temos cadeiras, nós temos instrumentos de louvor, nós precisamos de energia elétrica para estar aqui, nós temos um ambiente climatizado. Nós estamos neste momento comunicando o irresistível amor aos nossos filhos, nesse momento, através de cadeiras, de material didático, de salas climatizadas. A palavra de Deus está sendo colocada agora no coração dos nossos pequenos, através dessa estrutura que nós sustentamos. Louvado seja Deus. Hoje eu fiquei assim, até emocionado quando vi o Natan. Nós saímos, né, de casa, vindo para o culto agora. O primeiro foi o Natan, com a sua Bíblia. E eu falei: cadê sua Bíblia, Ju? Estava no material dela. E eu com o meu tablet, e nós saímos, e o Natan com a Bíblia dele. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. O nosso filho já pega a Bíblia sem ninguém pedir, porque ele sabe que agora é hora de estar na igreja, o tempo dele, do Senhor, onde ele vai estar com a sua família espiritual. Só que essa estrutura que proclama
a nossa fé, que revela o cuidado de Deus na nossa vida, é uma estrutura que é sustentada pelo dinheiro. Tem pessoas ouvindo agora essa mensagem, e muitos vão ouvir essa mensagem durante a semana, através desse conteúdo digital que está sendo produzido agora, por uma câmera que nós compramos. Essa internet ela é paga todos os meses tem que pagar. A partir desse encontro, Deus tem instituído uma comunidade profética. A partir daqui nós vamos nos espalhar nas casas durante a semana e Deus vai manifestar a sua glória sobre nós. Nós hoje sustentamos com muito orgulho o ministério pastoral. Nós temos um pastor para cuidar das famílias. Louvado seja Deus pelo ministério pastoral da nossa igreja. Hoje eu tenho o privilégio de ocupar essa função. Mas se não fosse eu, nós sustentaríamos o ministério pastoral. Se não tivermos obediência em nossa comunidade, nós não teremos o ministério pastoral. Não pelo menos de uma forma integral, onde o pastor possa estar o tempo todo próximo da igreja, cuidar da igreja, se preparar para a igreja, porque senão ele vai ser consumido por uma outra atividade que pode durar 5, 6 ou 8 horas ou 10 horas por dia, impedindo-o de exercer com maestria o ministério que Deus confiaria em suas mãos aqui. Hoje nós temos o ministério pastoral porque nós vivemos obediência. Se a obediência ela enfraquecer-se, nós não temos condição de, como comunidade, ter o ministério pastoral. A casa de Deus, ela é revelada no mundo, no ajuntamento da igreja, que é sustentado por homens e mulheres que têm o seu coração mergulhado no propósito e na missão de Deus. Queridos, o melhor da terra, ele está destinado a nós. Mas eu quero profetizar nessa noite, com os meus 2 pés sustentados na palavra de Deus. O melhor da terra não é para aqueles que são desleixados na sua forma de gerir suas finanças pessoais. O melhor de Deus vai ser entregue a você se você for responsável com o cuidado das coisas que Deus tem colocado nas tuas mãos. Em nome de Jesus, tenha a responsabilidade de cuidar das coisas que Deus tem colocado em tuas mãos. Quando você pegar o recurso financeiro que vai determinar o que você tem, o que você não tem, a sua saúde, o seu remédio, o seu passeio, quando você pegar esse recurso, lembre-se em nome de Jesus, esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é de Deus, Deus deu a você, para que você cuide dele como um bom dispenseiro, mordomo, cuidador. Tenha responsabilidade de cuidar dele. E priorize o que Deus prioriza. Primeira coisa, cuide bem da sua família. Dê o melhor à sua família. Você, homem, você é o guardião da sua família. Pergunte para a sua família como que você pode cuidar melhor dela. E a partir de uma boa gestão, cuide bem da sua família. Gaste com a sua família. Invista em sua família. Você, querida irmã, cuide bem da sua família. Cuide bem do recurso que a sua família tem. E a segunda coisa, cumpra a sua missão. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos uma igreja próspera. A obediência aqui. O melhor da terra vai ser destinado a nós, porque a palavra de Deus não falha. Na dúvida, eu vou confiar em Deus. Se Deus me deu, eu devolvo a Ele. Em nome de Jesus, eu não estou dizendo que os gafanhotos vão invadir o quintal da sua casa se você não der. Não estou falando isso. Eu estou falando sobre o melhor da terra. Tudo bem? É sobre o melhor da terra. Porque você pode ser feliz demais. Você vai estar com a gente, com Pedro e com Isaías lá no céu um dia. Está tudo bem.
mas talvez passou entre seus dedos, escapou entre seus dedos o melhor da terra, porque você não cuidava bem das suas finanças, você não priorizava aquilo que Deus priorizava, e talvez você desperdiçou o melhor da terra. O melhor da terra é para nós, povo de Deus, que celebramos a vida nesse mundo, cuidando bem das coisas que Deus nos dá, amparando os aflitos e necessitados, e edificando o propósito de Deus no mundo. Se for para termos um lugar maior para as crianças, nós vamos ter. Esses dias o Ministério Infantil disse que nós tínhamos 31 crianças aqui. As professoras, elas saem com as pernas entrelaçando-se. Elas descem a escada do prédio quase que abduzidas pelo desgaste emocional com as crianças, mas o coração cheio. 31 crianças é muita gente para o espaço que nós temos. O que fazer? O que fazer? Vamos fazer uma inscrição para as crianças? Está todo mundo aqui hoje. Que bênção, estamos acomodados. Mas você chegou a perceber que tem várias famílias que não vieram hoje e que sempre estão aqui? Parece que é um rodízio, não cabe mais. E o próximo ano? Não perca novembro. Novembro vai ser o mês que vai nos impulsionar a um tempo novo. 2024 vai ser um ano excepcional. Nós vamos, dentro do nosso planejamento estratégico, sair daqui. Meu Deus, temos que sair daqui. Temos que buscar o pessoal ali fora. Os salva-vidas não podem ficar apenas dentro da sala na praia, dentro do quartel. O salva-vida precisa sair e ir até o lugar onde as pessoas estão se afogando. Nós vamos sair. E o que nós vamos fazer para receber as pessoas aqui? Nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem nos preparado no futuro. Mas como vamos fazer sem dinheiro? Como vamos fazer se Deus não está conseguindo tocar naquilo que é dele e que está sobre a nossa administração? Como você está hoje? Você é aquele que, quando percebe Deus vindo, você num golpe de defesa, como um ninja, você protege ali o que Deus tem, fala, não, isso aqui agora não, isso aqui não é do Senhor. Mas fala assim, é tudo do Senhor, mas Deus fala, mas o quê? Tudo é do Senhor, mas o quê? Se eu não consigo saber onde estão os envelopes de oferta da igreja, nas transferências via Pix que faço no meu telefone, o nome da igreja não está. Tem de tudo, mas mesmo porque não, na igreja não. Aí eu vou dar ali, sei lá, uma oferta ali. Mas como é que a gente vai pavimentar o nosso caminho se o nosso coração ele é extremamente egoísta e ele só pensa sobre nós, ele não consegue entender que Deus tem um plano? É tempo de cuidarmos do nosso coração e vivermos o melhor da terra. Quero orar com você agora. Feche teus olhos, tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Se você tem dificuldade de lidar com esse tema, é tempo de apresentar o teu coração ao Senhor, que cura. Ele vai curar você. Você que está nos acompanhando de casa, talvez esse é um tema que mexe muito com você. É tempo de você aí, onde você está, receber do Senhor a cura. Meus irmãos, a obra de Deus jamais será retardada em 1/1000 de segundo sequer. Não é sobre a obra de Deus, é sobre a minha vida e a minha família. Viveremos o melhor dessa terra ou não? Nós estaremos com Abraão, Isaac e Jacó um dia, por causa da obra de Jesus. Bendito seja o Cordeiro, que entregou-se por nós,
nos dando, nos selando para todos sempre com o Espírito de Deus, fazendo-nos um povo eleito, nação santa, um sacerdócio real que transita pelo mundo. Bendito seja o Cristo da cruz que nos traz salvação. Agora, o princípio da obediência não tem nada a ver com salvação, porque a salvação é gratuita por meio da graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é de Deus. Mas o melhor da terra tem a ver com a nossa capacidade de ser obedientes a Deus. Tem a ver com a nossa capacidade de entender que temos que cuidar melhor daquilo que não é nosso. Deus coloca em nossas mãos todos os dias uma fração de recursos que precisamos cuidar bem. É tempo de entendermos que Deus tem confiado a nós coisas valiosas. E é tempo de priorizarmos o que Ele prioriza. Em nome de Jesus, seja mais atento às demandas da sua família. Faça surpresas, dê presentes, dê a melhor estrutura possível. Cuide do seu cônjuge, cuide dos seus filhos, cuide dos seus pais. Cuide, seja mais atento e mais rápido em demonstrar amor através dos seus recursos. E sobre o propósito de vida, em nome de Jesus. Se você não é ainda, a partir de hoje, tome o lugar na comunidade que restringe-se aos obedientes. Em nome de Jesus, não mexa naquilo que é do Senhor. Não mexa naquilo que é do Senhor. Seja fiel ao Senhor. Devolva aquilo que o Senhor pediu para você devolver. Sejamos uma comunidade autêntica. Autêntica. Ame a Deus integralmente. Ame a Deus integralmente. Dê a Ele o seu coração, junto com o seu tempo, com os seus talentos, com os seus recursos. Não sejamos levianos. Não sejamos levianos, achando que Deus vai desconsiderar a nossa desobediência. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Ore comigo agora, onde você está aí, e diga: Senhor, eu decido nessa noite. Eu decido, é tempo de cuidar melhor. É tempo de cuidar melhor daquilo que o Senhor tem colocado em minha mão. É tempo de cuidar melhor daquilo que o Senhor tem colocado em minha mão. E nesse momento eu quero convidar você que deseja aprimorar melhor o cuidado dos seus recursos, porque você deseja arrumar algumas coisas para viver o melhor dessa terra. Se há alguma coisa no teu coração que precisa ser ajustado hoje, seja na consciência regular, na prática cotidiana, de uma responsabilidade maior com o que Deus tem dado a você, seja num cuidado melhor à sua família, talvez você se sente devedor nesse aspecto, seja na sua fidelidade de propósito a Deus, de honrar a Deus com as primícias dos teus ganhos, seja qual for a questão, se há alguma coisa que o Espírito Santo precisa pegar hoje e transformar no teu coração, eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar agora. Com muita coragem você vai se levantar e vai se apresentar diante de Deus. Estão todos com os olhos fechados. Deus está vendo você agora. A sua decisão vai partir por esse ato simbólico de se colocar em pé, levantar os seus olhos a Deus e dizer: Senhor, eu preciso arrumar algumas coisas em meu coração. Se você está em casa agora, eu quero convidar você a ficar em pé. Aonde você está agora? Fique em pé. Diga: Senhor, eu entrego ao Senhor meu coração. Eu sei que eu tenho me perdido no trecho. Eu tenho escapado dos teus propósitos.
Senhor, eu preciso de graça do Senhor para cuidar melhor das coisas que o Senhor tem dado a mim. São dádivas suas. Mas não são coisas minhas. Eu sou dispenseiro, eu sou dispenseira, eu sou mordomo. Me dê graça para cuidar melhor das dádivas que o Senhor tem me dado. E Senhor, eu quero cuidar melhor da minha família. Ah, Deus, eu quero cuidar melhor da minha família. Me dê essa sabedoria, Senhor. Me dê essa disciplina, essa sensibilidade. Além disso, Senhor, eu sei que há um propósito do Senhor. Eu tenho um pacto de fé com essa comunidade. Esse aqui é o meu povo. Esse aqui é o meu povo. Todas as vezes que as pessoas passam aqui e nos veem reunidas aqui, nós anunciamos o teu amor. Centenas, talvez milhares de pessoas vão acessar essa mensagem virtualmente. Senhor, eu quero fazer parte desse investimento que propaga o teu reino. Os casais precisam de lugares estratégicos para restaurarem um casamento. Nós precisamos de estrutura para cuidar melhor do nosso coração, da nossa família, dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam encontrar um lugar aconchegante, um lugar funcional, um lugar bom, não um lugar desfrangalhado, sucateado. Senhor, nos dê graça para termos uma estrutura funcional, para que cada vida machucada, cada vida escrava, cada família que se adentrar a este lugar, por aquela porta, encontre o teu favor, encontre um lugar abundante, encontre um lugar obediente, encontre um lugar que exala a abundância que o Senhor tem, e que possamos ter estrutura para receber, que possamos ter recurso para dar, para oferecer, para curar, para ministrar. Em nome de Jesus, remova do nosso coração agora toda escassez, toda mediocridade e incredulidade, tudo aquilo que faz o Senhor ter náuseas, tudo aquilo que faz o Senhor ficar envergonhado, triste. Senhor, talvez nos dias atuais nós estamos sendo parecidos com Judá, com Jerusalém. O Senhor tem se entristecido com a nossa forma de cultuar, com a nossa entrega semanal, com os pecados ocultos, com a forma de oferecermos as ofertas. Talvez o Senhor tenha olhado para nós e se sentido envergonhado, frustrado. Mas a tua palavra diz no versículo 19: sejam obedientes a mim e vocês comerão o melhor dessa terra. É o que o Senhor nos fala agora, e é o que nós ouvimos, e é o que nós acatamos. Nós agora agasalhamos essa palavra no nosso coração, e nós não vamos perder mais isso. Obrigado por essa noite. E nós estamos agora aqui em pé, pedindo ao Senhor: cura a nossa vida. Cura a nossa vida. Cura a nossa vida. Amém.